Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Lucas, capítulo 11. Nós leremos do verso 1 ao verso 10. O tema da nossa mensagem é Aprendendo a Orar com Jesus. Diz assim a Palavra de Deus. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurado à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que se pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Aprendendo a orar com Jesus. A grande realidade é que nós não sabemos orar. Por isso o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, até com gemidos inexprimíveis, conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Esse texto é curioso porque Jesus não só é um homem que fala de oração, ele pratica a oração. Em diversos momentos nós veremos Jesus se afastando das pessoas para estar a sós com Deus. Ele era um homem de uma vida profunda de oração. Nesse texto, após Jesus orar, um dos seus discípulos pede: Senhor, ensina-nos a orar. João também ensinou aos seus discípulos, essa era uma prática comum. Eles querem orar porque nós não sabemos. E assim como esse discípulo, nós precisamos também pedir a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar por meio da palavra de Deus, com as orações que já estão registradas nela. Em nenhum momento você verá na Bíblia um personagem dizendo: Senhor, eu determino. Senhor, eu não aceito. Porque nós precisamos aprender a orar e a fazer orações bíblicas, pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. Essa é a primeira lição, aprender a orar com Jesus. Segundo, seguir o exemplo de Jesus. Jesus tinha uma vida de oração. Ele se afastava da multidão, ele se afastava dos barulhos para estar a sós com o Pai, buscando a sua direção. E isso é importante, nós também precisamos ter. Na oração conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus nos dá um modelo de oração. Ele nos fala da santificação do Pai, do reino de Deus que está por vir, mostrando que Deus é Pai, mas ao mesmo tempo transcende a nossa realidade. Deus tem um compromisso com o pão diário, com o pão de cada dia. É-nos exigido que perdoemos os pecados, assim como Deus nos perdoou. Na medida que nós perdoamos os pecados dos outros, Deus também nos perdoará. Mas Jesus faz um alerta ainda mais importante e fundamental. Ele diz: qual dentre vós, estando tarde à noite, indo até a casa do seu vizinho, batendo a porta, dizendo: Amigo, socorre, porque alguém chegou de viagem e eu não tenho com o que alimentar, me dá 3 pães. Será que ele vai dizer para você: não, vai para casa, já estou deitado, meus filhos já estão aqui comigo, a casa já está fechada? Pelo contrário, ainda que ele não lhe dê pela amizade, lhe dará pela importunação, porque você está batendo na porta. Por isso Jesus nos ensina a perseverar em oração. Ele digo que ele te dará o bem. Por isso, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Nós precisamos aprender a sermos perseverantes na oração. Lucas 16, Jesus diz, propôs uma parábola
para nós sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. A parábola da viúva que insiste com o juiz. Um dos nossos maiores problemas na oração é a falta de perseverança. Com que facilidade abandonamos nossas batalhas de oração? Com que facilidade desanimamos na nossa vida de oração? Com que facilidade relaxamos na nossa disciplina de oração? Mas nós precisamos entender que a vitória é dos perseverantes. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. É isso que a Bíblia nos diz. A vitória é dos perseverantes, daqueles que resistem, daqueles que não desistem diante do silêncio, diante da, pelo menos a priori, falta de mudança das circunstâncias. É preciso continuar crendo, é preciso seguir com fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós esperamos uma esperança que não se vê. Por isso, a vida de oração nos ensina a andar em sintonia com a vontade de Deus, nos ensina a enxergar as coisas da perspectiva de Deus, nos ensina a dependência, quebranta o nosso coração, nos traz sede de Deus, sede da sua palavra, nos traz compaixão pelos pecadores, nos traz aversão pelo pecado. Por isso que nós precisamos nutrir uma vida contínua de oração e de dedicação ao reino de Deus. Oração é comunhão com Deus, é intimidade. Por isso, nesse dia, que possamos aprender a orar com Jesus e dizer: Mestre, ensina-nos a orar. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesse dia.